O sol ainda não havia nascido quando Zé Sereno acordou com o cano de um rifle apontado para sua testa. Era 1936 e o acampamento do bando de Lampião estava em silêncio mortal. Mas aquele silêncio escondia algo que mudaria para sempre a história do cangaço no Nordeste brasileiro. "Levanta, traidor!" A voz grave de Corisco cortou o ar como uma lâmina. Zé Sereno sentiu o coração disparar. Ele sabia que esse dia chegaria. O dia em que teria que revelar o segredo que guardava há 3 anos. O segredo que poderia destruir Lampião ou salvá-lo. Mas para entender essa manhã, precisamos voltar 3 anos no tempo, para o dia em que Zé Sereno, um jovem vaqueiro de apenas 19 anos, decidiu abandonar tudo e entrar para o cangaço. E acredite, a razão não era o que você imagina. Era 1933. A seca castigava o sertão com uma fúria que parecia não ter fim. Zé Sereno trabalhava na fazenda do coronel Antônio Ferreira, um homem conhecido por sua crueldade e ganância. Naquela tarde de setembro, algo aconteceu que mudaria tudo. Zé estava conduzindo o gado quando viu 3 cavaleiros se aproximando. Usavam chapéus de couro enfeitados, cartucheiras atravessadas no peito e rifles que brilhavam sob o sol inclemente. Eram cangaceiros. E no meio deles, montado em um cavalo branco, estava o próprio Lampião. "Ei, rapaz!" Lampião chamou com aquela voz que misturava autoridade e simpatia. "Onde fica a Casa Grande?" Zé Sereno engoliu seco. Sabia que mentir para Lampião era assinar a própria sentença de morte. Mas também sabia que revelar a localização do coronel poderia significar uma chacina. Naquele momento, com 3 pares de olhos fixos nele, Zé tomou uma decisão que muitos considerariam loucura. "Não vou dizer", respondeu, firme, segurando as rédeas de seu cavalo com força para disfarçar o tremor nas mãos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Corisco, conhecido por seu temperamento explosivo, já estava com a mão no cabo do punhal. Mas Lampião ergueu a mão, um sorriso se formando em seu rosto marcado pelas cicatrizes da vida no cangaço. "Coragem", disse Lampião, descendo do cavalo. "Gosto disso num homem. Mas me diga, rapaz, por que protege o coronel? Ele te trata bem?" E foi aí que Zé Sereno cometeu seu primeiro erro. Ou talvez sua primeira jogada de mestre. Contou a verdade. Se você está gostando dessa história, deixe seu like agora e compartilhe com aquele amigo que ama histórias do cangaço. Nos comentários me diz, você teria coragem de enfrentar Lampião? E fica até o final, porque o segredo que Zé Sereno guardava vai te chocar. "O coronel é um demônio", Zé começou, as palavras saindo como se tivessem vida própria. "Ele me deve 3 meses de salário. Roubou as terras da minha família quando meu pai morreu. Minha mãe trabalha de sol a sol na cozinha da fazenda e mal recebe o suficiente para comer. Mas eu não vou entregar o homem para morrer, não, senhor. Não sou covarde e não sou assassino." Lampião estudou o jovem por um longo momento. Depois, fez algo que deixou todos boquiabertos. Ofereceu a Zé Sereno uma escolha. "Você tem 2 opções, rapaz. Primeira, continua aqui, sendo explorado pelo coronel, vendo sua mãe definhar. Segunda, junta-se a nós. Aprende a atirar, a lutar, a ser respeitado. E quando chegar a hora certa, você mesmo acerta as contas com o coronel, do jeito que achar melhor." Zé Sereno olhou para trás, para a fazenda ao longe. Pensou na mãe, nas humilhações diárias, na fome que corroía o estômago mesmo trabalhando do amanhecer ao anoitecer. E então olhou para Lampião, para aquele homem que o governo chamava de bandido, mas que o povo do sertão chamava de justiceiro. "Aceito", disse simplesmente. E assim começou a jornada de Zé Sereno no cangaço. Mas o que ele não sabia era que estava prestes a descobrir algo sobre Lampião que nem mesmo os cangaceiros mais antigos sabiam. Um segredo guardado a 7 chaves. Um segredo que, se revelado,
poderia mudar todo o equilíbrio de poder no sertão. Os primeiros meses foram brutais. Zé Sereno teve que aprender a atirar, a cavalgar em terrenos impossíveis, a dormir com um olho aberto e o outro fechado. Corisco, designado como seu mentor, não tinha paciência para a fraqueza. "No cangaço, rapaz, você aprende rápido ou morre rápido", Corisco dizia, enquanto o treinava no manejo do rifle. "E eu prefiro que você aprenda." Mas havia algo estranho acontecendo. Zé Sereno começou a perceber que Lampião o observava constantemente. Não era o olhar de desconfiança que o rei do cangaço lançava aos novatos. Era algo diferente, quase protetivo. Em uma noite, 3 meses após sua entrada no bando, Zé Sereno foi convocado à presença de Lampião. O acampamento estava nas serras de Pernambuco, escondido entre as rochas que os cangaceiros conheciam como a palma da mão. "Senta, Zé", Lampião disse, apontando para um tronco ao lado da fogueira. Maria Bonita, sua companheira, estava ali também, com aquele olhar penetrante que parecia ler almas. "Você está se saindo bem", Lampião começou, acendendo um cigarro de palha. "Melhor do que eu esperava. Corisco diz que você tem talento para a pontaria, que num tiroteio recente você salvou a vida de 2 companheiros." Zé Sereno assentiu, sem saber para onde aquela conversa ia. "Por isso quero te contar algo", Lampião continuou, a voz baixando de tom. "Algo que só Maria Bonita e mais 2 pessoas nesse mundo sabem." O coração de Zé Sereno acelerou. Maria Bonita se aproximou, sentando-se ao lado de Lampião, e por um momento Zé viu algo que jamais imaginaria ver no rosto do temido rei do cangaço: vulnerabilidade. "Você conhece a história do porquê me tornei cangaceiro?", Lampião perguntou. "Sim, senhor. Dizem que foi por causa da morte de seu pai, assassinado por uma família rival." "Essa é a história que todo mundo conhece", Lampião disse, soltando uma fumaça lenta. "Mas não é toda a verdade. Meu pai não foi apenas assassinado. Ele foi traído por alguém da nossa própria família. Alguém que tinha inveja do nosso pedaço de terra, das nossas poucas cabeças de gado." Zé Sereno engoliu seco. Para onde essa história estava indo? "Esse traidor", Lampião continuou, os olhos fixos nas chamas, "ainda está vivo. Prospera, inclusive. Tornou-se um homem importante, respeitado. E quer saber o mais irônico? Ele me procura, quer fazer as pazes, quer que eu perdoe o que ele fez." "E o senhor vai perdoar?", Zé perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Lampião riu, mas era uma risada sem alegria. "Essa é a questão, rapaz. Esse homem, ele tem algo que eu preciso. Informações sobre os movimentos da Volante, nomes de delatores, rotas seguras. Ele se tornou tão poderoso que tem olhos e ouvidos em todo o sertão." Maria Bonita interveio, sua voz suave, mas firme. "Virgulino está numa encruzilhada, Zé. Se aceita a ajuda desse homem, o bando fica mais seguro. Menos gente morre, mas seria como perdoar o assassinato do próprio pai." "E o que eu tenho a ver com isso?", Zé perguntou confuso. Lampião olhou diretamente nos olhos dele. "Porque esse homem é o coronel Antônio Ferreira, seu antigo patrão." O mundo de Zé Sereno desabou naquele momento. O coronel que o explorava, que roubou as terras de sua família, era o traidor que havia destruído a família de Lampião? Como era possível? "O coronel foi quem armou a emboscada que matou meu pai", Lampião explicou, a voz carregada de uma raiva antiga. "Fez isso para ficar com nossas terras. Depois, comprou tudo por uma ninharia dos meus irmãos, que estavam desesperados e com medo. E ao longo dos anos, ele cresceu, expandiu, tornou-se intocável. Então por que não o matou quando teve a chance?", Zé perguntou, lembrando-se daquele dia em que se recusou a revelar a localização da Casa Grande. "Porque naquele dia", Lampião disse com um meio sorriso, "eu vi algo em você que me fez mudar de ideia. Vi coragem.
vi honra, vi alguém que, mesmo odiando o patrão, não o entregaria para morrer. E isso me fez pensar se a vingança é sempre o caminho certo. Maria Bonita completou: Virgulino está cansado, Zé. Cansado de matar, de fugir, de ver companheiros morrerem. O coronel ofereceu um acordo. Informações em troca de perdão. Um perdão que só Virgulino pode dar. Zé Sereno ficou em silêncio, processando tudo aquilo. Finalmente perguntou: E o que o senhor quer de mim? Quero que você seja meus olhos e ouvidos, Lampião respondeu. O coronel confia em você, ou confiava. Você conhece a fazenda, as pessoas lá. Quero que volte, que se infiltre, que descubra se o coronel está falando a verdade ou se é uma armadilha. A proposta era audaciosa, perigosa, potencialmente suicida. Mas Zé Sereno, olhando para aquele homem lendário que agora confiava nele com seu maior segredo, sabia que tinha apenas uma resposta possível. Vou fazer isso, disse, mas com uma condição. Lampião arqueou uma sobrancelha. Condição. Quando tudo acabar, quando descobrirmos a verdade sobre o coronel, eu quero que minha mãe seja tirada daquela fazenda. Quero que ela tenha um pedaço de terra, uma casa, que possa viver em paz o resto da vida. Maria Bonita sorriu. Lampião estendeu a mão. Acordo feito, Zé Sereno. E pode ter certeza de uma coisa: eu sempre cumpro minha palavra. E assim começou a missão mais perigosa que qualquer cangaceiro já havia enfrentado. Não era um tiroteio, não era um assalto. Era uma guerra de informações, de mentiras e verdades, onde um passo errado significaria não apenas a morte de Zé Sereno, mas possivelmente de todo o bando de Lampião. 2 dias depois, Zé Sereno cavalgou de volta à fazenda do coronel. A história que contaria era simples. Havia sido capturado pelos cangaceiros, mas conseguiu escapar durante um ataque da volante. Era uma mentira plausível, especialmente porque havia realmente ocorrido um confronto recente. O coronel o recebeu com surpresa e, para espanto de Zé, com algo que parecia alívio genuíno. Zé Sereno, meu rapaz, graças a Deus você está vivo, o coronel exclamou, abraçando-o de um jeito que nunca havia feito antes. Sua mãe tem rezado todos os dias. Achávamos que você estava morto. Nos dias que se seguiram, algo estranho aconteceu. O coronel tratou Zé Sereno diferente. Melhor, pagou os salários atrasados, deu-lhe uma promoção. Começou a incluí-lo em conversas sobre os negócios da fazenda. E foi durante uma dessas conversas, 3 semanas após seu retorno, que Zé Sereno descobriu algo chocante. Estava na casa grande, servindo cachaça para o coronel e 2 homens que Zé reconheceu como informantes da polícia quando ouviu. O plano está funcionando perfeitamente, um dos homens disse. Lampião acredita que você quer paz, que está disposto a fornecer informações. O coronel riu. Aquele tolo romântico sempre foi sentimental. Matei o pai dele e agora vou matar ele. Mas primeiro vou usar a informação que ele me der para destruir todo o bando. Quando acabar, não sobrará um cangaceiro vivo no sertão. Zé Sereno quase deixou a garrafa cair. Com mãos trêmulas, continuou servindo, o rosto impassível, mesmo que por dentro sentisse um turbilhão de emoções. E aquele garoto? O outro homem perguntou. O Zé Sereno? Você tem certeza que ele não é suspeito? Zé, aquele menino é inocente demais, não sabe de nada. Além disso, preciso dele aqui. Sua mãe cozinha tão bem. A conversa continuou, mas Zé Sereno já havia ouvido o suficiente. Quando finalmente conseguiu se retirar, correu para encontrar sua mãe. Mãe, sussurrou segurando as mãos dela na cozinha vazia. Precisamos sair daqui, hoje à noite. Mas filho, o que? Não há tempo para explicar, confie em mim, por favor. Naquela noite, sob o manto de estrelas, Zé Sereno e sua mãe fugiram da fazenda. Levavam apenas o essencial. E nas alforjas do cavalo de Zé, estava algo que mudaria tudo. Um mapa detalhado dos planos do coronel,
que Zé havia memorizado e desenhado às pressas antes de fugir. 3 dias de cavalgada intensa os levaram de volta ao acampamento de Lampião. A recepção foi tensa. Corisco apontou o rifle imediatamente. "Você devia estar na fazenda", acusou. "Traidor! Espera!" Zé gritou, erguendo as mãos. "Tenho informações que vão salvar todos vocês." Lampião emergiu de sua tenda, o rosto sério. "Fala, rapaz. E essa senhora é... minha mãe. Precisei tirá-la de lá. O coronel está preparando uma armadilha. Ele nunca quis paz. Quer destruir você e todo o bando." As próximas horas foram intensas. Zé Sereno contou tudo o que havia ouvido, mostrou o mapa, explicou os detalhes da traição planejada. Lampião escutou em silêncio, o rosto se tornando cada vez mais sombrio. Quando Zé terminou, Lampião ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente falou: "Você arriscou tudo, sua vida, a vida de sua mãe. Por quê?" "Porque o senhor me deu algo que ninguém nunca deu", Zé respondeu simplesmente. "Respeito. E no cangaço aprendi que lealdade é tudo." Maria Bonita se aproximou da mãe de Zé, abraçando-a. "Você é bem-vinda aqui, senhora. E seu filho é um herói." Mas a história estava longe de terminar. Porque agora que sabiam da traição do coronel, Lampião tinha uma decisão a tomar. Uma decisão que definiria não apenas seu futuro, mas o futuro de todo o cangaço. Naquela noite, Lampião convocou uma reunião com todos os cangaceiros mais antigos. Corisco, Volta Seca, Mergulhão e agora Zé Sereno. "Companheiros", Lampião começou, sua voz ecoando na noite. "Vocês conhecem a história da minha família, sabem por que me tornei cangaceiro. E agora sabem que o homem que matou meu pai está tentando me matar também." Todos assentiram, os rostos iluminados pela fogueira. "A questão agora é, o que fazemos? Atacamos a fazenda? Matamos o coronel e todos que estão com ele?" Corisco se levantou imediatamente. "Sim, vingança. Esse traidor tem que pagar com sangue." Mas Lampião ergueu a mão, pedindo silêncio. "Vingança? Eu passei 20 anos no cangaço por causa de vingança. 20 anos fugindo, lutando, vendo amigos morrerem. E para quê? Para que mais coronéis apareçam, para que mais injustiças aconteçam." O silêncio era absoluto. Ninguém nunca havia ouvido Lampião falar assim. "Zé Sereno me fez perceber algo", Lampião continuou, olhando para o jovem cangaceiro. "Quando ele se recusou a me entregar o coronel naquele primeiro dia, mesmo odiando o homem, ele me mostrou que existe algo maior que vingança. Existe dignidade, existe escolha." Maria Bonita segurou a mão de Lampião, seus olhos brilhando. "Então aqui está a minha decisão", Lampião declarou. "Vamos usar a informação que temos, vamos virar o jogo contra o coronel, mas não vamos matá-lo. Vamos destruí-lo de um jeito que dói mais que uma bala." E assim nasceu o plano mais audacioso da história do cangaço. Um plano que não envolvia rifles ou facas, mas algo muito mais poderoso: a verdade. Nos dias seguintes, Lampião usou seus contatos, e tinha muitos, apesar do que o governo dizia, para espalhar a história da traição do coronel. Não apenas a traição contra ele, mas todas as outras. Como o coronel roubava terras, como explorava trabalhadores, como colaborava com a polícia quando convinha e com os bandidos quando era lucrativo. Mas o golpe de misericórdia veio de onde ninguém esperava. Zé Sereno, usando o conhecimento que tinha da fazenda, roubou os livros de contabilidade do coronel. E nesses livros estava tudo: subornos a oficiais, roubos de gado, fraudes em documentos de propriedade. Lampião entregou esses documentos não às autoridades, que provavelmente os ignorariam, mas aos jornais, e aos padres, e aos outros fazendeiros que o coronel havia traído ao longo dos anos. A queda do coronel foi rápida e brutal. Sem aliados, sem credibilidade, sua fazenda foi tomada pelos credores. Suas terras foram redistribuídas.
E ele, orgulhoso coronel Antônio Ferreira, terminou seus dias como um homem comum, trabalhando nas terras que um dia foram suas. Mas essa não foi a parte mais importante da história. A parte mais importante aconteceu 3 meses depois, quando Lampião chamou Zé Sereno novamente. "Rapaz", disse o rei do cangaço, "você cumpriu sua parte do acordo. Agora é hora de eu cumprir a minha." E assim, a mãe de Zé Sereno recebeu não apenas uma casa e um pedaço de terra, mas algo mais valioso: documentos que provavam que aquelas terras pertenciam legitimamente à família Sereno, roubadas anos antes pelo coronel. "Como conseguiu isso?", Zé perguntou atônito. Lampião sorriu. "Quando você tem a informação certa, as portas certas se abrem. Esses documentos estavam escondidos na fazenda. Agora, eles estão onde sempre deviam estar, com você." Zé Sereno sentiu lágrimas nos olhos. "Não sei como agradecer." "Não precisa", Lampião interrompeu. "Você me deu algo que eu achava que tinha perdido há muito tempo. Esperança. Esperança de que talvez exista um jeito melhor de fazer as coisas." Mas a história ainda não havia chegado ao seu momento mais crucial. Aquele momento que mudaria tudo. Aquele momento que aconteceu 3 anos depois, na manhã em que Zé Sereno acordou com um rifle apontado para sua cabeça. Porque naquela manhã de 1936, algo terrível havia acontecido. Um dos cangaceiros, traído por um amor antigo, havia revelado a localização do acampamento. A volante estava vindo. E estava vindo em força. "Levanta, Zé!", Corisco repetiu, mas dessa vez sua voz tinha urgência, não raiva. "Temos que ir, agora." O acampamento era um caos controlado. Cangaceiros desmontando tendas, empacotando mantimentos, preparando armas. Maria Bonita coordenava a retirada das mulheres e crianças que viajavam com o bando. E no centro de tudo, Lampião estava parado, olhando para o horizonte onde a poeira levantada pela volante já era visível. "Capitão!", Zé Sereno se aproximou, usando o título que todos os cangaceiros usavam para Lampião. "Temos que sair. Eles são muitos." Lampião se virou e Zé viu algo no rosto dele que nunca tinha visto antes. Cansaço. Um cansaço profundo que ia além do físico. "Zé", Lampião disse calmamente, "você lembra do que eu disse sobre vingança? Sobre escolhas?" "Lembro." "Bem, chegou a hora de eu fazer uma escolha. Uma escolha final." O coração de Zé Sereno gelou. "Capitão, o que está dizendo?" Lampião colocou a mão no ombro de Zé. "Estou dizendo que estou cansado de correr, cansado de viver assim. Maria está grávida, sabia? Vamos ter um filho. E que vida seria essa para uma criança? Crescer no cangaço, sempre fugindo, sempre olhando para trás? Então vamos fugir juntos", Zé implorou. "Podemos ir para a Bahia, para outro estado, começar de novo." "Não", Lampião disse com firmeza. "Eu vou ficar. Vou enfrentar a volante. Vou dar tempo para todos escaparem. É minha última luta, Zé. Minha escolha." "Então eu fico com você", Zé gritou. E foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém em toda a história do cangaço jamais havia visto. Lampião, o temido rei do cangaço, abraçou Zé Sereno como um pai abraça um filho. "Não, rapaz. Você tem outra missão. A mais importante de todas." Lampião se afastou e fez um sinal. Maria Bonita se aproximou segurando uma caixa de madeira. "Dentro dessa caixa", Lampião explicou, "está tudo. Minha história real. Os nomes de todos que me ajudaram. As injustiças que me levaram a isso. Não a versão que o governo conta, mas a verdade. E também tem uma carta. Uma carta para meu filho, que ainda vai nascer." Maria Bonita estava chorando, mas mantinha a compostura. "Zé, você vai levar isso para um lugar seguro. Vai contar nossa história, a história verdadeira." "Mas e vocês?", Zé perguntou desesperado. "Nós vamos fazer o que temos que fazer", Lampião disse simplesmente. "Agora vai. Essa é uma ordem.
Zé Sereno olhou para os dois, depois para os outros cangaceiros que começavam a se dispersar pelas trilhas que conheciam tão bem. E naquele momento, entendeu que algumas batalhas não podem ser vencidas com rifles. Algumas batalhas são vencidas com testemunho, com memória, com verdade. Pegou a caixa, segurou-a contra o peito e antes de partir disse: "Vou contar a verdade, capitão. Juro pela minha vida." "Eu sei que vai, rapaz." Lampião sorriu, aquele sorriso que misturava tristeza e paz. "Por isso escolhi você." E assim, Zé Sereno cavalgou para longe, a caixa segura em suas alforjas, enquanto atrás dele os tiros começavam a ecoar pelo sertão. Mas ele não olhou para trás. Sabia que se olhasse, não teria forças para continuar. O que aconteceu naquele dia ficou conhecido como o maior confronto entre o bando de Lampião e a Volante. Mas a versão que chegou aos jornais não contava tudo. Não contava como Lampião e Maria Bonita, junto com Corisco e mais 5 cangaceiros, lutaram não para matar, mas para dar tempo. Tempo para os outros escaparem. Tempo para uma caixa de madeira ser levada para longe, carregando a verdade. Lampião sobreviveu àquele dia, mas sua vida mudou para sempre. Ferido, conseguiu escapar com Maria Bonita. E anos depois, quando se entregou às autoridades em troca de anistia, o fez não como um bandido derrotado, mas como um homem que havia cumprido seu propósito. Mas essa é outra história. Nossa história é sobre Zé Sereno e a caixa que ele carregou. Zé viajou por 3 estados, sempre se escondendo, sempre vigilante. A caixa era seu tesouro mais precioso. E dentro dela estava não apenas documentos e cartas, mas o legado de um homem que o mundo conhecia como bandido, mas que Zé sabia ser muito mais complexo que isso. Anos se passaram. Zé Sereno eventualmente se estabeleceu em uma pequena cidade no interior da Bahia. Casou-se, teve filhos, viveu uma vida tranquila, mas nunca se esqueceu da promessa que fez. E quando chegou a hora certa, quando os tempos mudaram e as pessoas estavam prontas para ouvir, Zé Sereno abriu a caixa. O que ele revelou chocou o país. Documentos provando que Lampião não começou como bandido por escolha, mas por injustiça. Cartas mostrando que ele tentou várias vezes negociar a paz com as autoridades, apenas para ser traído. Testemunhos de pessoas que ele havia ajudado, protegido, dado dignidade quando a lei lhes negava. Mas mais importante que tudo, estava a carta para o filho que Lampião nunca conheceu. Uma carta que dizia: "Meu filho, quando você ler isso, eu provavelmente já não estarei mais aqui. Quero que saiba que seu pai não foi o monstro que pintaram. Fui um homem que cometeu erros, sim, que fez coisas que não me orgulho, mas fiz tudo isso lutando contra um sistema que esmagava os fracos e protegia os poderosos. Se tiver que se lembrar de uma coisa sobre mim, lembre-se disso. Eu escolhi lutar e, no final, escolhi perdoar. Aprendi com um jovem chamado Zé Sereno que a verdadeira coragem não está em puxar o gatilho, mas em escolher um caminho diferente, mesmo quando o mundo inteiro espera que você faça o contrário. Viva sua vida com dignidade, meu filho. Lute pelas injustiças, mas não deixe que a raiva consuma você como consumiu a mim por tanto tempo. E lembre-se, o maior segredo do cangaço não era esconderijos ou rotas de fuga. Era a humanidade que mantínhamos viva, mesmo nos momentos mais escuros. Com amor eterno, seu pai, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Quando Zé Sereno revelou esses documentos em 1955, ele já era um homem de 40 anos. A história causou furor nacional. Acadêmicos debateram, jornalistas investigaram. E lentamente, muito lentamente, a narrativa sobre o cangaço começou a mudar. Não se tratava mais de simplesmente rotular homens como bandidos ou heróis. Era sobre entender o contexto. Era sobre reconhecer que em um sistema injusto, às vezes as pessoas são forçadas a fazer escolhas impossíveis
Mas o momento mais emocionante veio anos depois, quando um jovem de 25 anos apareceu na porta da casa de Zé Sereno. Ele tinha olhos que Zé reconheceu imediatamente, os mesmos olhos penetrantes que havia visto em Lampião. "Meu nome é Expedito", o jovem disse. "Sou filho de Virgulino Ferreira da Silva. Vim buscar a carta que meu pai deixou para mim." Zé Sereno sentiu as pernas fraquejarem. Por todos aqueles anos, havia guardado aquela carta como seu bem mais precioso, esperando por esse momento. E agora, diante dele, estava o filho de Lampião, o homem que havia mudado sua vida para sempre. "Entre, rapaz", Zé disse, a voz embargada. "Venha, sente, temos muito que conversar." Naquela tarde, Zé Sereno contou tudo, cada detalhe, cada momento. Desde o dia em que conheceu Lampião até o último abraço antes da grande batalha. Expedito escutou em silêncio, lágrimas rolando pelo rosto, enquanto descobria um pai que nunca conhecera. Quando Zé finalmente entregou a carta, suas mãos tremiam. Seu pai foi um grande homem, Expedito. Não perfeito, mas grande. E ele te amou antes mesmo de você nascer. Expedito abriu a carta com reverência. Leu cada palavra em silêncio, enquanto Zé respeitosamente se afastava para dar-lhe privacidade. Mas antes que pudesse sair completamente, Expedito o chamou. "Senhor Zé Sereno", disse o jovem, segurando a carta contra o peito. "Minha mãe, Maria Bonita, ela morreu há 5 anos. Mas antes de partir, ela me fez prometer uma coisa, que eu encontraria você. Que eu agradeceria por ter salvado não apenas a vida dela naquele dia, mas a minha também." Zé Sereno franziu a testa confuso. "Mas eu não entendo. Minha mãe estava grávida de 3 meses naquele dia da grande batalha." Expedito explicou. "Se você não tivesse tirado aquela caixa, se meu pai não tivesse tido a garantia de que sua história seria preservada, ele teria lutado até a morte, e minha mãe com ele. Mas saber que você cumpriria a promessa, isso deu a ele a paz necessária para sobreviver, para se render, para que eu pudesse nascer." As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Zé Sereno. Em todos aqueles anos, nunca havia pensado nisso dessa forma. Achava que estava apenas guardando documentos, preservando uma história. Mas, na verdade, havia salvado uma vida. A vida do filho de Lampião. "Há mais uma coisa", Expedito continuou, tirando um envelope do bolso. "Minha mãe me deu isso antes de morrer. Disse que era de você, de meu pai para você." Com mãos trêmulas, Zé Sereno abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita com a letra firme que ele reconheceu imediatamente como sendo de Lampião. E ao ler, sentiu como se o tempo tivesse voltado 30 anos atrás. "Zé Sereno, se você está lendo isso, significa que Expedito te encontrou. Significa que meu filho está vivo, crescido, provavelmente um homem melhor do que eu jamais fui. E isso, meu amigo, é em grande parte graças a você. Quero que saiba uma coisa que nunca tive coragem de te dizer pessoalmente. Naquele primeiro dia, quando você se recusou a me entregar o coronel, você não salvou apenas a vida dele. Você salvou a minha alma. Eu estava me tornando o monstro que diziam que eu era. A raiva, a vingança estavam me consumindo, mas você, um garoto de 19 anos, me mostrou que ainda havia dignidade no mundo, que ainda havia escolhas além da violência. Você me ensinou mais do que qualquer livro poderia ensinar. Me ensinou que a verdadeira coragem está em ser melhor do que suas circunstâncias querem que você seja. Por isso, quero pedir uma última coisa. Cuide do meu filho, não fisicamente. Sei que Maria está fazendo isso muito bem, mas cuide da verdade dele. Conte a ele não o Lampião dos jornais, mas o homem de verdade, com defeitos e virtudes, para que ele possa escolher quem quer ser baseado na verdade, não em lendas. E Zé, obrigado por tudo, por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava.
por guardar meu segredo, por provar que no meio de tanta escuridão ainda existe luz. Você foi mais que um cangaceiro, foi meu amigo, meu irmão, seu eterno companheiro, Virgulino Ferreira da Silva. Zé Sereno dobrou a carta cuidadosamente, sentindo o peso de décadas de memórias. Olhou para Expedito e viu não apenas o filho de Lampião, mas a prova viva de que as escolhas certas, mesmo as mais difíceis, sempre valem a pena. Seu pai, Zé, começou escolhendo as palavras cuidadosamente. Foi um homem complexo, viveu em tempos difíceis, fez coisas difíceis, mas no final escolheu o amor sobre o ódio, escolheu o futuro sobre o passado, a verdade completa e complicada. Porque essa era a promessa que havia feito, e Zé Sereno sempre cumpria suas promessas. Nos anos que se seguiram, Expedito se tornou um professor. Dedicou sua vida a ensinar história, mas não a história oficial dos livros. Ensinou a história das pessoas reais, das escolhas impossíveis, da complexidade humana, e sempre começava suas aulas com a mesma frase: meu nome é Expedito Ferreira, sou filho de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. E hoje vou contar a vocês não sobre um bandido ou um herói, mas sobre um homem, e sobre outro homem chamado Zé Sereno, que me ensinou que a maior coragem não está em puxar um gatilho, mas em escolher um caminho diferente. Quanto a Zé Sereno, viveu até os 87 anos. Morreu tranquilamente, cercado por filhos, netos e bisnetos. E até seu último dia, guardou a caixa de madeira que Lampião lhe havia dado, agora vazia de documentos, mas cheia de memórias. No seu funeral, Expedito fez questão de carregar o caixão, e quando o sepultaram, colocou algo especial junto ao corpo, a carta que Lampião havia escrito para ele. Porque, segundo Expedito explicou, Zé Sereno guardou essa história por tanto tempo. Agora pode levá-la consigo, sabendo que cumpriu sua missão. Mas a história não termina ali. Não realmente. Porque as histórias verdadeiras nunca terminam. Elas se transformam, se perpetuam, passam de geração em geração. Hoje, mais de 70 anos depois daquele dia em que um jovem vaqueiro se recusou a entregar um homem para a morte, a história de Zé Sereno e Lampião é ensinada nas escolas. Não como uma história de bandidos e heróis, mas como uma história sobre escolhas. Sobre como, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sempre temos a escolha de ser melhores. E o maior segredo do cangaço não era esconderijos secretos, não era rotas de fuga, não era códigos ou sinais. O maior segredo do cangaço era que por trás das armas e das manchetes existiam apenas pessoas. Pessoas tentando sobreviver. Pessoas tentando manter sua dignidade em um mundo que insistia em tirá-la deles. Pessoas fazendo escolhas impossíveis e, às vezes, aprendendo a fazer escolhas melhores. E tudo isso começou no dia em que um cangaceiro chamado Zé Sereno encarou Lampião. E, em vez de medo, encontrou humanidade. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer a verdadeira história do cangaço. E me conte nos comentários, qual foi o momento que mais te emocionou? A coragem de Zé Sereno, a transformação de Lampião, o reencontro com o Expedito? Sua opinião importa muito. E se você quer mais histórias reais e emocionantes do Brasil, fica ligado porque vem muito mais por aí.